Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estou mais uma vez com outro celular e é provável que ele também tenha uma certa diferença de imagem de tudo. O outro, infelizmente, está com defeito. Eu vou comprar um, se Deus quiser, para melhorar essa situação. Irmãos, a lição de hoje é Ruth e Boaz. Esse encontro maravilhoso que deu a Ruth a bênção, a graça maravilhosa de ser resgatada, não só ela, mas Noemi também. Em especial Noemi, porque o parente, Boaz, era parente muito próximo de Elimeleque. A gente não sabe ao certo, irmãos, que grau de parentesco eles tinham, mas ele era o único que era próximo e o nome que ele assume é um nome que nós acreditamos, temos a certeza, é claro, que é primeiramente atribuído a Deus. Ele é chamado de resgatador, redentor, libertador. Não é esse o atributo de Cristo ao vir a essa terra e assumir a forma humana para nos resgatar desse mau mundo de pecado? Não seria ele um homem único que se identificou conosco e com compaixão nos libertou daquilo que nos aprisionava, que era o pecado? Então, assim, esse era um texto, era uma frase muito conhecida no Antigo Testamento. O próprio Jó chegou a descrever no capítulo 19, verso 25, a seguinte frase: mas eu sei que o meu resgatador, que o meu libertador, que o meu redentor vive, e por fim se levantará. Jó se via preso nas circunstâncias que tinham. É tanto que ele desejava a morte para se libertar daquelas condições. Mas a convicção de que ele sabia de que Cristo viveria e que Cristo iria intervir naquela situação era que lhe trazia paz. O mesmo acontece com o Salmo 19. O Salmo 19, irmãos, o verso 24, você sabe que ali está falando sobre Deus como Criador. O verso começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando a gente vai para o último verso do capítulo 19, diz assim, ó: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Essa também era uma evidência clara no livro de Provérbios. Provérbios 23, 10 e 11. Ele fala que o resgatador, o redentor, interviria, iria julgar contra aqueles que eram desonestos, contra aqueles que faziam mal ao próximo. Então, Cristo é o que primeiro se identifica como esse redentor. E a história fala, irmãos, de forma muito graciosa, Ruth, então, indo colher espigas. Existia um princípio no Antigo Testamento, Levítico 19, 9 e 10, 23, 22 e Deuteronômio 24, verso 9 e 11, de que as espigas, quando caíssem, eles deveriam pegar para fazer uso dela, no sentido de que os estrangeiros é que devia ter direito, os órfãos, as viúvas. Está lá nesse texto do Antigo Testamento. Então não deveria fazer colheita e nem voltar para pegar o que estava no chão. Vou voltar a ler o texto. Quando você assistir esse vídeo, você volta então, tá? Levítico 19, 9 e 10, Levítico 23, 22, Deuteronômio 24, 9 a 11. Todos esses textos dão ênfase de que aquilo que Ruth estava fazendo era de fato conforme o que estava escrito. Até os estrangeiros poderiam fazer isso. E ela era uma estrangeira. Quando a gente lê, irmãos, o capítulo 2 de Ruth, a gente vê a maravilhosa bondade de Boaz para com ela. Ela chega a descrever assim, Noemi e Ruth, né? Fala assim: vamos a tal, vou sair para ver se encontro alguém que tenha bondade. Deixa eu ler para vocês esse texto. E me chamou muita atenção porque eu estou fazendo aqui na igreja uma série sobre o fruto do Espírito. Ontem falamos sobre benignidade. O próximo estudo vamos falar sobre bondade. Benignidade ou amabilidade é uma pessoa que é cortês, que é gentil, uma pessoa que pratica a bondade. São bem semelhantes, mas não são iguais. Olha só, no livro de Ruth, no capítulo 2, e olha quantas vezes aparece a palavra bondade. Olha, capítulo 2, verso 2. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher. Aí você vai agora ao verso 13. Então, ela respondeu: espere que eu continue a receber sua bondade. Ruth falando para Boaz. O verso, o verso final, verso 20. O Senhor abençoe, disse Noemi a sua nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade. Sabe que eu entendo? Se bondade é um atributo do Espírito Santo e o Boaz vivia na prática, porque ele era uma pessoa muito gentil com todos, ele de fato tinha o Espírito Santo. Interessante, né? O nome Boaz que significa Deus é minha força, ou aquele
que traz a força. Eu coloquei aqui o significado Boaz, força, ou nele há força. Boaz sendo filho de Raabe, Raabe se encontrando em uma situação adversa, ao ter aquele filho e saber que Deus tinha livrado não só ela, mas toda a sua casa pelo aquele pacto que ela fez com Josué e Caleb, eu acredito, irmãos, que ela colocou o filho naquele título, aquela significação, referente à experiência que ela passou. Em Cristo ela encontrou força para saber que, embora Jericó fosse destruída, a sua casa estaria salva, a sua casa estaria redimida pelo resgatador. Que Deus, portanto, nos abençoe, que essa lição maravilhosa, que nos faz entender mais uma vez a bondade de Deus e sua gentileza, sua compaixão para conosco, nos enriqueça de sua presença e que você saibamos que o nosso Redentor vive e muito em breve ele vai voltar. Esse mundo de pecado, esse mal que existe, terá o seu fim. Estaremos com ele com alegria para sempre. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, em meio às injustiças deste mundo, Senhor, nos ajuda a vermos bondade através unicamente de Tua presença. Ajuda-nos a sermos também corteses e gentis, pois assim fazendo, iremos demonstrar que somos filhos e filhas do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o fruto do Espírito Santo, assim como foi com Boaz, assim como Jó cria, assim como o salmista também acreditava, que o nosso Redentor continue vivendo em nosso coração, e nossos atos de bondade evidenciam que nós somos discípulos do Senhor. Perdoa nossas faltas e nos dá neste dia a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.